Olá, tudo bem com você? Meu nome é Samuel Martins, seja bem-vindo a Pixel ao Cubo BIM. E este daqui é um nosso quadro aqui no canal chamado BIM Dia, né? É onde eu mostro o dia a dia de trabalho utilizando ferramentas BIM, né? E especialmente hoje nós vamos estar trabalhando com o Revit, né? Para a gente estar podendo fazer dentro do próprio Revit aqui a inserção diária do pavimento no título da vista, né? Então, vamos direto para o Revit. Bom, eu estou aqui com o meu canal aberto, né? Aproveite aí, se você não está inscrito no meu canal, já aproveita para se inscrever, tá? Deixa o seu like também aqui dentro do vídeo para poder engajar, né? Eu poder estar trazendo mais conteúdos como esse daqui para o nosso canal aqui e talvez, né, de alguma forma possa te ajudar aí no dia a dia de trabalho. E a intenção aqui é justamente, né, passar um pouco do que eu sei sobre a ferramenta, tá? Para poder estar aí ajudando no seu dia a dia de trabalho, tá? Para que não fique também, né, muito maçante, eu também não consigo fazer vídeos curtos, né? Porque leva-se um tempo para poder aprender, e então eu acredito que a gente precisa de um prazo, né, para poder estar passando as informações necessárias. Não é um videozinho aí de curtos, né, que vai fazer com que você tenha aí o total conhecimento, né? Então aqui no canal é só conteúdo true, né? Conteúdo de verdade, né, para que vocês possam entender o bom funcionamento da ferramenta, né? Bom, estou aqui hoje com a dúvida do Bruno, né, que ele deixou aqui nos comentários. Eu agradeço todo o pessoal que manda aí nos comentários dos vídeos, tá? Eu leio todos, apesar de eu não conseguir responder todos, né, mas eu leio os que eu consigo aqui e eles me ajudam muito a poder tá podendo implementar novos vídeos aqui para o canal, tirando essas dúvidas, né? E assim a gente vai melhorando a nossa ferramenta de trabalho, tá? Bom, o Bruno ele estava com uma dúvida que é a seguinte: ele precisava acrescentar a área do pavimento, né, no título. Esse daqui é um vídeo onde eu fiz o desenvolvimento ali da chamada de detalhe e título de vista, tá? Para você que não assistiu, eu recomendo que assista esse vídeo para entender como funciona ali a criação da família, tá? Mas hoje, basicamente, eu vou ensinar a acrescentar esse parâmetro ali dentro e vou dar uma dica no final do vídeo, mas para o final nós vamos trabalhar essa ferramenta aqui com um pouco mais de desenvolvimento. Vai ser uma dica extra, tá? Então fique até o final para que você possa entender o objetivo desse vídeo, né? Provavelmente vai facilitar muito aí o dia a dia de trabalho de vocês. Bom, aqui então eu dei uma solução, né? Fazendo ali uma descrição de como deveria ser o procedimento, né? Porém, ele também teve algum problema ali na hora de identificar ali os parâmetros direitinho dentro da família e passando para dentro do projeto, né? Então eu vou tirar essas dúvidas aqui relacionadas ao projeto. Bom, eu estou aqui com um projeto que eu fiz, né, recentemente, estou trabalhando com ele. É um projeto bem interessante, né? De uma edícula pequena aqui com uma área, né, gourmet. Então eu fiz aqui alguns estudos de insolação, inclusive aqui eu posso verificar os painéis, né? Então eu fiz aqui painéis que podem fechar, né? Então eu posso selecionar todos os painéis como esse daqui e fecho todos eles também para fazer uma boa apresentação, né, e uma boa revisão aqui dos projetos, né? Se você quiser também, eu posso mostrar como que eu trabalho aqui com as famílias e também posso ensinar a desenvolver essa família, tá? Então, um projeto aqui bem interessante, né? Para a gente estar podendo aplicar aí os conceitos. E a dúvida do Bruno seria o seguinte: quando a gente leva aqui o projeto para a folha, estou usando aqui uma folha comum da Autodesk mesmo, né? É, Quando eu trago aqui uma planta, por exemplo, planta do térreo, por exemplo, aqui, para
minha, para minha folha de impressão, né? Ele gostaria que aqui, ó, tivesse a área do pavimento, né? Igual a gente faz lá, normalmente fazia, né? Com o AutoCAD, a gente coloca as áreas do pavimento aqui. Bom, para isso, nós vamos ter que desenvolver então aqui uma aplicação para dentro aqui desta, dessa simbologia de vista, tá? Então, eu vou entrar aqui em famílias e vou ter aqui, ó, é, eu criei, né, já essa família aqui, ela está aqui em simbologia de anotação, eu tenho aqui o símbolo título da vista. Então, é essa família aqui que eu ensino a criar lá dentro daquela aula que eu chamei ali, de chamada de detalhes, né? Então, dentro desta aula, nós vamos ver aqui, né, dentro desta aula aqui, eu mostro então como criar, né, uma chamada de detalhe, né, completa. Então, eu recomendo que veja como que faz os procedimentos aqui para estar atuando também dentro dessa família aqui, né? Então, eu tenho dois títulos aqui, como legenda, né? E assim a gente pode fazer essas verificações aqui. Então, eu vou abrir essa família para a gente poder observar como que ela foi criada, tá? Então, você vai ter que verificar aí qual que é o nome que foi dado para esse título, tá? Aqui na barra de propriedade. Não sei se você está trabalhando desta forma, né? Então, aqui em título, ó, você vai ver o nome da família que está atribuída para realizar aqui a identificação do título, tá? Então ela está aqui, é o nome que vai estar descrito aqui. Você vem na barra aqui de navegação, em famílias, você vai encontrar em símbolos de anotação, a sua família provavelmente ela estará descrita aqui, tá? Então, como eu já sei o nome da minha família, inclusive deixa eu passar para o outro lado, né, para você observar aqui por causa da minha câmera. Então aqui em símbolo, anotação, eu tenho aqui a família que eu estou trabalhando. Vai ser essa daqui. Vou clicar com o botão direito do mouse e entrar aqui em editar. Então eu vou entrar para editar essa família, tá? Aqui, basicamente, eu descrevi um parâmetro de legenda para estar adotando aqui uma numeração, né, específica para meu detalhamento, o nome da vista, todos eles são legendas, né? É, Inclusive, tem uma dúvida de um outro usuário que perguntou também por que que ele atribui um valor aqui. Por exemplo, ele está trabalhando com uma planta de corte, né? Uma simbologia de corte. E aí ele está colocando aqui corte AA, mas quando ele leva o, a família para dentro do projeto, ela muda de nome, não está mudando. É porque esses valores que eu tenho aqui representados, eles são apenas amostras, né? Então, se eu vier aqui em editar, eu vou ter aqui em amostra o valor descrito, tá? Então, esse daqui seria apenas um valor para a gente observar ele ocorrendo aqui na criação de famílias. Então, olha só o que a gente vai fazer agora. Para a gente criar aqui um parâmetro de área, né? Eu posso entrar aqui em criar legenda, tá? Eu não vou criar um texto, eu vou criar uma legenda. É o mesmo que está descrito aqui, porque é um parâmetro, tá? Então, vou alinhar ele aqui. E qual que será o meu parâmetro? Aí vem, cada um de vocês, né, vão ter aí a forma de criar o parâmetro. Mas basicamente eu costumo, né, ter aqui uma organização, porque eu ficava meio perdido, né, em relação à identificação dos parâmetros aqui. Então, primeiro eu crio aqui um parâmetro na minha tabela já que eu faço as descrições todas aqui, porque se eu, por acaso, perder o meu arquivo que compartilha todos esses parâmetros, através desse arquivo que eu tenho aqui, eu posso criar a identificação dele lá dentro de uma vez só, né? A partir do momento que eu insiro aqui os dados, eu tenho aqui já todos referenciados, né? As variáveis aqui. E aqui em parâmetros, eu descrevo o parâmetro e com uma rotina no Dynamo, eu consigo levar essas representações aqui para dentro lá da minha composição das famílias do Revit, tá?
Então, basicamente, eu crio aqui primeiro uma nomenclatura. Então, vai ser esse daqui que eu vou estar utilizando, tá? Esse último aqui. Então, eu preciso criar esse parâmetro aqui dentro. Como que eu vou criar? Vou entrar aqui em adicionar parâmetro. Eu preciso colocar aqui um parâmetro compartilhado, tá? Então, eu vou entrar aqui em selecionar e aqui dentro dos meus grupos, né, que são todos aqueles grupos lá dos parâmetros que já estão descritos, eu vou inserir aqui em dimensões, vou acrescentar aqui em editar, novo parâmetro. O nome dele eu vou dar um Ctrl V para colar, que vai ser o mesmo parâmetro aqui. É um parâmetro de dimensão de área do pavimento, eu deixo bem especificado aqui. E também vou mudar então para área. Vai ser um parâmetro de área. E aqui eu vou editar, vou descrever uma legenda para ele, que vai ser descrição da área do pavimento. Então, dessa forma aqui, já tenho descrito aqui o meu parâmetro, né? Vou dar um OK. O parâmetro já existe. Por quê? Porque anteriormente eu já havia criado esse parâmetro. Ele está descrito aqui, ó. Descrição de área, tá? Do pavimento. Esse daqui, né? Então, eu vou simplesmente selecionar ele aqui e vou carregar nessa parte aqui, né, de compartilhar, e dou um OK. Ele vem aqui para essa aba aqui. Então, a partir do momento que eu tenho ele aqui, eu posso jogar ele aqui para o outro lado, tá? E aqui vem mais uma explicação. Olha só, esse parâmetro ele vem com um valor de amostra que é igual ao nome que eu dei para o parâmetro. Então, se eu der um OK, ele vem com o nome aqui descrito, ó, desta forma aqui. Só que eu quero um valor de amostra para ele. Esse valor de amostra, ele não reflete lá no projeto, tá? Então, para aqueles que ainda está com aquela dificuldade ali que eu falei inicialmente, né? Por que que seu parâmetro, ao mudar aqui, ao mudar o valor dele aqui, não está alterando lá dentro do projeto, tá? Porque aqui é só um valor de amostra, então eu posso alterar aqui, como por exemplo, vou colocar aqui área, né? Então vou colocar 00,00 metros quadrados, só para eu ter essa referência aqui, metros quadrados. E aqui eu vou mudar a unidade desse parâmetro, tá? Eu quero que ele trabalhe aqui com metros quadrados e com a simbologia de metros quadrados. Então, não vai ser interferido lá pela unidade de projeto que eu estou trabalhando com o meu projeto. Então, aqui é a família e lá dentro é a unidade do projeto. Então, ficou aqui descrito. Eu vou mudar, então, aqui para 2 milímetros aqui, que eu quero que ele não se sobreponha a referência descrita aqui pelo nome da vista, né? Então, vai ficar aqui descrito nesse canto. Agora que eu tenho o meu parâmetro descrito aqui, eu vou carregar lá no meu projeto e substituir a área versão existente. Ficou aqui com um ponto de interrogação. Então, esse daqui é a próxima etapa, né? Que a gente vai ter que desenvolver aqui. Deixa eu abrir aqui o arquivo aqui. Que ele descreveu aqui embaixo, né? Em relação a... Aqui, ó. Ele também estava com essa dúvida e aí ele conseguiu resolver. Porém, nessa parte onde eu fiz aqui a descrição, ele ficou com um ponto de interrogação e não conseguiu fazer a alteração, tá? Então, o que que ocorreu, né? Esse parâmetro aqui que está com ponto de interrogação, ele está dentro da minha família do título da vista, mas ele não está sendo referenciado, né? Deixa eu colocar aqui um detalhe maior. Ele não está sendo referenciado aqui dentro do projeto. Então, aqui dentro do projeto, ele também precisa estar com aquele parâmetro. E como que a gente faz isso? Olha só, entra aqui em gerenciar, e aí a gente vem aqui em parâmetros do projeto. Então, é aqui que a gente precisa colocar o nosso parâmetro para que ele possa, então, entender aqui dentro do projeto. Então, a gente entra aqui em adicionar e vamos buscar lá em parâmetros compartilhados o mesmo valor descrito do parâmetro que está aqui, dimensões, área do pavimento, ok, ele veio para cá.
Esse daqui vai ter que ser um parâmetro de instância. Por que que vai ser um parâmetro de instância? Porque eu quero que para cada vista que eu tenha de planta, ele tenha um valor diferente. Se eu colocar aqui como tipo, ao acrescentar o valor de uma área de um pavimento, ele vai replicar em todos os outros, ou seja, todos vão ter a mesma área. Então, nesse caso aqui, eu quero trabalhar com o tipo instância. Eu vou colocar ele, o parâmetro, dentro da aba de, de dados, identificação de dados. Deixa eu só... Dados de identidade, né? Então, dados de identidade. Porque esse parâmetro aqui vai ficar numa subcategoria, igual está descrito aqui no lado. Ó, tem um dados de identidade. Então, ao adicionar na minha vista, ele vai estar representado ali. E qual que é o tipo de família, qual que é a categoria da família que eu vou estar adotando? Olha só, vou adotar vistas, tá? Essas vistas aqui vai receber então esse parâmetro. Todas as minhas vistas vão conter esse parâmetro aqui. Mas, Samuel, ainda não mudou. Olha só, agora sim a gente consegue fazer essa alteração. Como que a gente vai fazer essa alteração? Olha só, se eu selecionar aqui o meu projeto, né? Deixa eu minimizar aqui, que eu não vou precisar mais das famílias, né? Posso até passar para esse lado aqui, para ficar com essa parte livre, né? Então, veja só, eu tenho aqui, né, o parâmetro aplicado. Ao selecionar aqui a minha vista, né, eu vou ter o parâmetro aqui, ó. Ele está descrito aqui embaixo, tá? px-din área pavimento. Então, se eu fizer aqui a alteração, vamos supor que eu tenho 200 metros quadrados aqui. Vou colocar aqui 200. Dou um Enter. Ele já fica com 200 metros quadrados e aqui já mudou para mim o parâmetro. Então, basicamente, seria isso que a gente tem que fazer. Então, se eu acrescentar aqui o pavimento superior, que é só uma laje, né? Não tem nada aqui ainda descrito, o parâmetro aqui, ele vem com um ponto de interrogação, olha lá, ó. Da mesma forma que estava descrito, né? No outro, deixa eu passar ele para aqui. Não sei por que ele está dando esse conflito aqui, não. Quando eu aumento, né, dá um bug aqui. Deixa eu só reduzir aqui também, fechando aqui a minha vista um pouco mais, ficando aqui a área do pavimento superior. Eu vou mostrar também como trabalhar aqui de uma outra forma para facilitar esse processo, né? Então, o que eu recomendo, né? Porque aqui esse ponto de interrogação ele não está saindo, né? Ele está ficando aqui, né? Provavelmente também é mais um bug, porque normalmente não fica, tá? Com esses valores aqui, não. Mesmo que aqui não seja representado, talvez foi porque eu escolhi como parâmetro de área, tá? Mas você pode também estar trabalhando aqui com tipos diferentes, tá? Da mesma forma que eu fiz para criar vista de detalhe, né? Eu criei uma vista de detalhe aqui que ele acrescenta o 2. Para a gente fazer isso daqui, a gente vai ter que fazer aqui na simbologia um parâmetro de vista. Então a gente acrescenta aqui, por exemplo, uma vista. Deixa eu colocar aqui um parâmetro chamado de área. É só para representar a área. Vou colocar aqui pelo tipo. Por que eu vou colocar pelo tipo? Porque ao mudar o nome ali do tipo, eu já quero acrescentar esse valor. Vai ser, aqui eu vou colocar ele em gráficos. Em gráficos. Vou dar um OK. Acrescentou aqui, ó. Esse não é um parâmetro de área, né? É um parâmetro de visibilidade, tá? Como que esse parâmetro de visibilidade tá? Está aqui, ó. Então, um parâmetro de apenas visibilidade. Então, eu posso colocar um novo título aqui, como por exemplo, aqui está como detalhe, né? Eu posso duplicar então esse detalhe aqui, criando um novo, ou eu posso duplicar lá mesmo. Vou fazer a alteração lá, para vocês verem como que vai ocorrer isso aqui, tá? Vou dar um OK e vou carregar novamente aqui no meu projeto. Vou substituir. Nada foi feito, né? Mas olha só, aqui eu tenho de detalhe. Quando eu quero só o detalhe, eu quero esconder aquele parâmetro. Eu deveria ter feito lá, né? Eu vacilei aqui, né? Por quê? Porque aqui na família
eu posso alterar aqui, ó, simbologia, tá? Passar para esse outro lado aqui, achar ele aqui, né? Aba de navegação. Entro aqui em vista, simbologia de vista. Eu posso duplicar então esses detalhes que eu tenho aqui com a minha referência, né? Entro aqui, eu deveria ter mudado lá, mas eu vou fazer isso aqui já de uma vez, tá? Entro de novo na família e aqui, ó, eu vou criar um novo título. Eu vou copiar esse nome aqui que eu tenho preguiça, né? Ctrl C. Vamos colar um novo nome, detalhe, e no finalzinho aqui, coloco um underline, vou chamar de área. Porque nesse parâmetro aqui vai estar a descrição de área. Quando eu tiver somente com detalhe, eu não quero que a área apareça, então desmarca essa caixinha aqui. Agora sim, ó, vou carregar lá no projeto, substituir, já tirou aqui para mim o parâmetro de área. Se eu mudo, né, tenho outros tipos aqui, ó, título de vista, eu tenho que esconder essa área lá também. Então, volto aqui novamente na família. Vamos só observar aqui, ó, em parâmetros, como que está descrito aqui as vistas, né? Aqui, ó, a área não está desativada. Eu quero desativar ela também. Vamos carregar lá no projeto, substituir. Pronto. Tirei a vista, né? Então aqui eu tenho um título de vista, título de detalhe, ó. E agora eu vou acrescentar mais um, duplicando aqui, ó. Posso duplicar a simbologia e vai ser vista de detalhe com área. Com área. Pronto. Agora sim a gente vem aqui e muda para vista de detalhe com área. Dou um OK. E agora sim o parâmetro vai ficar ativo, tá? Mas Samuel, ainda está com ponto de interrogação. Está com ponto de interrogação porque aqui não foi descrito uma área aqui para esse pavimento. Vamos supor que eu tenho aqui 100 metros. Eu digito 100, ele já coloca aqui para mim as unidades e completa o restante. Então foi assim que nós criamos o parâmetro de área. Bom, mas não vamos ficar só nisso daqui. Agora vem o segredo, né? Nós vamos estar aproveitando que a gente está trabalhando com esse parâmetro aqui de área para eu mostrar para você que nós temos como atribuir aqui um parâmetro aqui, né, de área construída. Como que a gente cria esse desenvolvimento aqui, né? Aqui embaixo, olha só, eu não estou com o volume, o cálculo de área e volume ativado, tá? Aqui dentro, depois que a gente está trabalhando, se você ativar o parâmetro de cálculo aqui, ele começa, né, a ficar mais lento e tal. Então, aqui que a gente define essas questões do cálculo de área e volume, tá? Então, aqui a gente pode criar, por exemplo, aqui, novo, ó, acrescenta um novo esquema de área construída. Eu estou trabalhando, então, com essa área que eu já tinha criado aqui, que seria a área total de um prédio. Foi a descrição que eu dei no dia, coloquei no dia, né? Mas, enfim, aqui eu tenho área alugável, né, que são medições de área com base no método padrão para medir a área de piso. E aqui eu tenho área construída, tá? Então, aqui eu vou trabalhar com essa área aqui, tá? Que eu descrevi. Então, basicamente, você tem que ter esses esquemas tem esquemas de cores, né? E aqui tem os esquemas de cálculo de área e volume, tá? Que você precisa estar com ele atribuído. Aqui que você vai estar, a partir do momento que você define isso daqui, quando você vier aqui, ó, em arquitetura e vier aqui em planta de área, ó, planta de área, você pode definir qual das duas áreas que você está trabalhando, qual que são os esquemas de área que eu vou estar trabalhando. Eu vou estar trabalhando então aqui com a área construída. Quando eu trabalho com a área alugável, olha só, eu tenho área do térreo e superior. Só que quando eu tenho área construída, ele só vai me dar aqui a área superior. Por quê? Porque aqui ó, tá não duplicar vistas existentes. Eu já criei uma área, né? Eu já criei uma vista de área aqui com a área do térreo. Então, por isso que ele não vai me permitir criar novamente o térreo, né? Então, eu vou selecionar aqui a área superior e vou dar um OK. Ele pergunta se eu quero criar automaticamente. Olha só, se eu clicar em sim, olha como que ele vai definir para mim a minha área. Vou dar um sim. Olha lá,
ele faz uma confusão, né? Ele nem colocou aqui para mim direito a área, né? Então, vou voltar aqui e dar um Ctrl Z. Em alguns casos, ele consegue colocar ali as áreas em volta, tá? Mas ele usa um mecanismo aqui que não é muito interessante para a gente estar trabalhando, tá? Então, peraí, deixa eu voltar aqui, né? Planta diária. Esse mesmo comando é o mesmo que você vier aqui, ó, vista de planta, planta diária. É o mesmo processo. Então, entro aqui, área construída, pavimento superior, ok, não. Aqui eu sempre clico em não. E olha só, então vamos supor aqui que eu tenha uma área construída aqui. Eu vou estar delimitando, eu vou até delimitar aqui fora mesmo, ó. E aí eu vou acrescentar aqui dentro a minha área. Clico aqui e acrescento a área. Olha só, 72 metros quadrados. Então, no térreo, eu tenho aqui essa área aqui, ó, que eu estou considerando como área... Peraí. Oi. Deixa eu fechar essa planta aqui. Ah, tá. A área superior é a área do térreo, né? Eu tenho essa área aqui, considerada construída, e também tenho essa área pequena aqui, construída. Não acrescentei nome, né? Porque eu quero agilizar o processo. Então eu quero quantificar essa área. Como que eu vou fazer aqui o processo? Eu entro aqui, ó, em vista, tabelas, tabela de quantificação. Vou lá embaixo procurar por área construída. Tenho aqui, ó, a área construída. Vou dar o nome da minha tabela. Área construída. Área construída. Ok. O que que eu quero? Nome. Quero também a área. Ponto. Posso colocar um nível também. Vamos colocar um nível aqui que eu posso estar definindo o nível, né? O nome aqui para mim pouco importa. Eu quero o nível mesmo, saber por nível, saber por área. Então dou um OK. E olha só, nós temos aqui a nossa tabelinha. Eu já posso voltar aqui para cá, minha de navegação. Tenho aqui a tabelinha já descrita aqui. Só que olha só, eu tenho a área do térreo duas vezes aqui repetidas, né? Porque são duas áreas que eu tenho lá no térreo. Só que eu quero o somatório delas. Então o que que eu vou fazer? Eu entro aqui, ó, minha tabelinha, venho em formatação, vou colocar aqui, ó, a área, eu quero somar o total e o nível, eu quero aqui classificar pelo nível, tá? Aí eu tiro aqui o itemizar, esse daqui coloca todos os itens que eu tenho descrito, e aí, ao desmarcar esse daqui, ele vai juntar os dois, tá? Então, ele vai juntar os dois aqui, e na formatação, por que que eu tenho que colocar a área total aqui? Porque se eu deixar sem área total, ele não soma os dois campos que eu tenho aqui, tá? Então, por isso que eu coloco aqui, tiro o itemizar, deixo apenas por nível. Eu posso até fazer o seguinte, ó, deixar aqui como cabeçalho, ele aparecer aqui o térreo aqui em cima, e posso ocultar o campo nível aqui, ó. Aí dando OK, ele some daqui e fica em apenas uma fileira, né? Eu tenho aqui o térreo. Tem uma linha aqui que eu não estou gostando dela, entro aqui em aparência e tiro a linha aqui em branco. Então ele junta aqui para mim. Bom, então já foi feito aqui. Só que eu quero também que ele apareça aqui embaixo o somatório tanto da área do térreo quanto da área superior. O que que eu faço? Entro aqui em classificar e aqui total, eu posso colocar total dos níveis, né? Eu posso colocar aqui o total aqui embaixo, apenas somente os totais. Dou um OK e tenho o somatório. Então basicamente é assim que a gente trabalha com as tabelas aqui dentro do Revit. Só que isso daqui ainda não é o que eu quero. Por quê? Depois de eu fazer isso daqui, olha só, 139,70 metros quadrados. Eu tenho que vir aqui e mudar minha área aqui. Né? Deixa eu mudar também isso aqui, né? Que eu não mudei desse. Olha lá, tem uma área aqui e eu não quero que ela fique desse jeito. Por quê? Porque para mim é custoso eu ter que ficar mexendo nisso, né? Então, vamos agora para a segunda parte do vídeo. Nossa, com 30 minutos de vídeo, não, vamos fazer o seguinte. Vamos ficar para a próxima aula. Eu mostro para você como desenvolver, né, uma rotina de Dynamo do zero para poder aplicar essas áreas aqui e fazer isso aqui de uma forma mais rápida, né? Se eu tivesse intenção mesmo, né, de
eu sei, né, que o pessoal, a maioria procura conteúdos menores, tá? Se eu fosse olhar pela quantidade de horas que eu consigo aqui desenvolver dando uma aula, né? Para mim, que eu aprendo, né? Eu preciso de estar ali focado, aprendendo, né? Eu não gosto de vídeo curto, mas eu sei que aqui na plataforma o que mais dá visualização é vídeo curto. Então, as métricas do canal nem é tão grande assim, né? Mas eu não posso deixar de mostrar essas coisas porque foi assim que eu aprendi, né? Foi fazendo, foi movimentando aqui, foi observando como outros profissionais trabalham, né? Aprendi basicamente sozinho, porém com essas questões, né, de desenvolver aqui dentro do Revit, eu sei que não dá para ser com um videozinho de 1 minuto que a gente vai conseguir aprender mesmo a desenvolvimento de conhecimentos, né, para a gente poder estar trabalhando isso. E os vídeos, quando são mais longos, né, o pessoal costuma sair antes, né, do conteúdo terminar, né? Bom, mas para você que ficou até aqui, até o final, deixa aí seu like, comenta aí no vídeo e te espero na próxima aula que eu vou estar desenvolvendo uma rotina de Dynamo para poder aplicar direto essa área aqui e eu tenho certeza que vai facilitar muito aí, ao invés de você ficar colocando aqui área por área, né? Eu desenvolvi uma rotina e eu vou mostrar para você como criar ela do zero. Acho que fica muito mais fácil, né, para você entender qual que é o processo de criação. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!